Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para você as principais notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. A audiência pública destaca impactos da Covid-19 na rede estadual de saúde. Pandemia provocou queda na realização de transplantes e nos processos judiciais da saúde. Outubro Rosa. Secretaria de Comunicação promove mesa redonda e discute o câncer de mama. A audiência pública de prestação de contas realizada pelo secretário estadual de Saúde mostrou os impactos da pandemia no setor. Entre outras mudanças, foi registrado aumento na contratação temporária de servidores e no repasse financeiro da União. Já os processos de judicialização da saúde, realização de transplantes de órgãos e cobertura da estratégia de saúde da família tiveram queda. As ações realizadas pela SESA, Secretaria de Estado da Saúde, no segundo quadrimestre deste ano, foram apresentadas ao colegiado que trata do tema na Assembleia em audiência pública virtual promovida nesta sexta-feira. Segundo o secretário da pasta, Nésio Fernandes, o aporte de recursos do Estado para financiamento da saúde no período foi de cerca de 680 milhões de reais, o que representa um percentual de 55% da despesa liquidada. Fernandes destacou também a participação da União no financiamento da saúde estadual, que saltou de uma média de 23% para 33%, devido às medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Das fontes do Estado, nós temos aí 679 milhões de reais aplicados em saúde, representando 55,4%. Recursos da União aportados alcançaram excepcionalmente aí 33% de recursos aplicados em saúde no Estado. Lembrando que, historicamente, a aplicação de recursos da União, ela varia entre 23% e 26% de participação no Estado. A média nacional, se não me equivoco, ela é de 23%. Temos estados que têm uma participação muito baixa da União, como o estado de Goiás, por exemplo, que chega a 8%, e estados do Pernambuco, que chegam próximo de 50% de financiamento de ações de serviço de saúde. Aqui no estado do Espírito Santo, historicamente, tem variado entre 23% e 26%. E dadas aos aportes relacionados ao Covid, então, tivemos um aumento para 33% de participação da União no financiamento das ações de serviço público de saúde no nosso estado. E outras fontes representam 11,48%. Outro aumento registrado no período, marcado pelo estado de emergência em saúde, foi o de contratações temporárias de servidores, de 35% em 2019 para 49% em 2020. Já em relação aos processos de judicialização, o impacto da pandemia se refletiu em queda acentuada das demandas, representando a metade das ações registradas em 2019. Este fenômeno ele está relacionado também a uma redução da oferta de serviços do sistema judiciário, mas também com um padrão, um comportamento de redução do acesso aos serviços ambulatoriais, que eram grandes demandadores de processos judiciais. Houve queda também na cobertura da estratégia de saúde da família e na realização de transplantes de órgãos. Nós já não vínhamos alcançando uma meta satisfatória em períodos anteriores e temos aí, no segundo quadrimestre, uma queda de 165 procedimentos no segundo quadrimestre do passado para 47 no segundo quadrimestre deste ano, o que representa algo que deve preocupar a todos os gestores, e nós devemos apresentar um plano para poder recuperar a quantidade de transplantes feitos no nosso estado para esse próximo quadrimestre e para o próximo ano, porque, de fato, é necessário garantir o salvamento das vidas, garantir que a gente consiga permitir que pacientes que estão na espera de um transplante possam ter sua vida social restabelecida e a sua dignidade resguardada com esse procedimento que no Brasil orgulha o sistema de saúde. Nésio Fernandes destacou também as ações do governo na oferta de leitos para enfrentamento da Covid-19. Que o Espírito Santo não colapsou
ao longo da evolução de toda a pandemia, nós passamos por momentos difíceis, momentos tensos. No entanto, o nosso Estado, ele conseguiu garantir o acesso ao leito hospitalar, conseguiu garantir uma ampliação da remoção, e nós não vivemos a realidade dantesca que muitos estados do Brasil viveram. Muitas cidades do Brasil viveram com muitos óbitos domiciliares, com muitos pacientes tendo que ser escolhidos se iriam ou não para um tubo, uma realidade que o nosso Estado, não obstante a dificuldade de RH, de aquisição de medicamentos, nós conseguimos ampliar os leitos na estratégia Leitos para Todos, que nós publicamos no início do ano, conseguiu apontar a perspectiva de uma ampliação da rede própria, contratualizada e privada, para garantir acesso ao leito dos pacientes com Covid. O secretário também falou sobre as expectativas para a vacinação contra a Covid-19 e para uma possível segunda onda da pandemia. O Espírito Santo já fez o registro de preço, já tem a garantia da aquisição de seringas para a vacinação da população do nosso estado. Temos 493 postos de vacinação no Espírito Santo. Temos uma capacidade já testada e provada de vacinar 1 milhão de pessoas por mês. Então, temos condições, sim, de poder vacinar no primeiro semestre do ano que vem toda a população adulta do Espírito Santo, se houver a disponibilidade de vacinas. Havendo a vacina, e entendemos que a vacina ela é de responsabilidade da União, a sua aquisição, o seu financiamento, nós estamos preparando o Estado do Espírito Santo com condições de poder suportar, inclusive, uma segunda onda de casos graves, uma segunda onda de casos com muitos óbitos. Porque nós precisamos trabalhar com todos os cenários e ter planos para os piores cenários. Outubro Rosa, Secretaria de Comunicação promove mesa redonda para discutir diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama. O avanço tecnológico e a modernização dos exames de imagem permitem detectar o câncer de mama ainda em estágio inicial. Atualmente, 95% das pacientes em tratamento têm chance de cura. Mas para isso, é essencial o diagnóstico precoce. O assunto foi discutido na quinta-feira, dia 22 de outubro, em mesa redonda virtual promovida pela Secretaria de Comunicação Social da Assembleia. A médica mastologista Daniele Chambot reforçou a necessidade de realizar o autoexame periodicamente e a mamografia uma vez por ano, principalmente em mulheres que apresentam histórico familiar ou outros fatores de risco. Chambot ainda destacou o momento em que o diagnóstico é considerado realmente precoce. O diagnóstico precoce é o quanto antes possível, de preferência quando a lesão não é palpável. Então é quando você não tem noção que você tem o câncer de mama. Então as pacientes costumam me falar assim: poxa, doutora, eu fazia mamografia todo ano e agora eu tô com câncer. Por que isso? Então eu falo assim: poxa vida, não é porque isso, é graças a isso, né? A mamografia, ela não é um método que vai prevenir. Não é porque você faz mamografia que você não vai ter câncer de mama. É porque você faz mamografia que a gente vai conseguir diagnosticar o câncer quando você ainda não sente nada. Quando você não nota nenhuma alteração, nem você e nem seu médico. Nesse momento é onde a gente consegue a cura das pacientes. De acordo com a mastologista, é preciso redistribuir os aparelhos de mamografia para melhorar o atendimento no país. O médico oncologista Vitor Fiorin, que também trabalha na Santa Casa, ressaltou a necessidade de iniciar o tratamento logo após a descoberta da doença. O tempo é realmente algo fundamental para todo o tratamento da paciente oncológica. Idealmente, a gente deve fazer o tratamento uma vez diagnosticado. Em 30, 60 dias, o paciente já deve ter iniciado o tratamento oncológico. É o que a gente preconiza para poder realmente garantir com que todos os exames complementares sejam adequadamente feitos, essa paciente seja preparada para realmente realizar o procedimento que provavelmente vai curar ela do câncer de mama. Para ajudar a transformar a realidade de pacientes que fazem o acompanhamento pelo SUS, oferecendo um tratamento digno, profissionais da saúde e mais alguns empresários capixabas criaram o movimento Juntos pela Mama. Vitor Fiorin falou dos objetivos do grupo. Construir e equipar uma sala de centro cirúrgico para a gente poder zerar a fila de espera no Espírito Santo. O segundo é que hoje
a gente tem segurança pela literatura científica de que em vários casos basta realizar a retirada de uma pequena parte onde realmente está o tumor e o resto da mama ela faz uma cirurgia conservadora, ou seja, a gente preserva boa parte da arquitetura natural da mama e do ponto de vista estético também. A necessidade de manter hábitos alimentares saudáveis antes, durante e depois do tratamento do câncer de mama foi abordada pela nutricionista Ana Paula Pérez, especializada em oncologia. Além do consumo de alimentos ricos em nutrientes, a nutricionista lembra que o momento das refeições deve ser de equilíbrio. A alimentação não pode ser mais um estresse para o paciente, né? Mais um problema. Então, quanto a isso, essa parte fica com os nutricionistas. A gente reforça também a parte emocional da alimentação, que a gente falou muito dos aspectos emocionais envolvidos, como é difícil esse processo. Então, por isso que a gente não deve fazer uma alimentação muito restrita, em alguns casos. A gente tem que lembrar que alimento é convívio, alimento é estar junto com a família, alimento é memória afetiva, e considerar tudo isso na hora que a gente estiver tratando um paciente oncológico. Não é só nutriente que a gente vai estar oferecendo. A gente tem que analisar as condições em que aquele paciente se encontra, as condições econômicas daquele paciente. Por isso que o atendimento tem que ser tão individualizado. Veja agora como foram os trabalhos dos deputados em plenário. A repórter Larissa Lacerda traz o resumo das sessões para a gente. Entre os destaques da semana está a aprovação do projeto de lei complementar do Governo do Estado, que possibilita que soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros sejam promovidos a cabo no dia 28 de outubro deste ano. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a conclusão do curso de habilitação de sargentos foi adiada, impossibilitando que os servidores fossem promovidos no dia 25 de agosto, como era previsto. A segunda data de promoção pela legislação seria 25 de dezembro. O governo, então, antecipou esse processo para outubro para não prejudicar os militares. Tendo em vista que eles teriam que ter sido promovidos anteriormente, mas em virtude da pandemia seriam promovidos somente em dezembro. Então, com essa mensagem do governo, eles serão promovidos no dia do funcionário público, fazendo justiça a essa categoria. E os deputados também aprovaram um projeto de lei que garante a devolução de pelo menos 90% do valor da taxa de matrícula para alunos do ensino superior que desistam do curso. A proposta é de autoria do deputado delegado Lorenzo Pasolini e seguiu para análise do governo do Estado. Nós sabemos que nem todos os vestibulares, obviamente, são realizados na mesma data. Em alguns casos, os jovens passam em uma instituição e efetuam a matrícula. E, posteriormente, vem o resultado de outro vestibular e eles são aprovados em outra instituição. E aí, deputado Hércules, a família perdia aquele valor da taxa e da matrícula. E, através do projeto de lei 598, aprovado nesta manhã, deputada Janete de Sá, nós teremos uma mudança de paradigmas nessa relação. Por quê? As famílias terão direito ao reembolso, terão direito a receber de volta o que elas pagaram, deputada Raquel. E isso é extremamente importante, porque era um valor que as famílias perdiam. E nós temos mensalidades de 6, 7, 8 mil reais, algumas até com valores superiores. E hoje esse valor é perdido pelas famílias. Por quê? Ela efetua a matrícula e não consegue reaver essa quantia. A partir da aprovação do projeto 598/2019, e se Deus quiser, com a sanção desse projeto pelo Poder Executivo, nós teremos então uma nova regulamentação da matéria. E no Estado do Espírito Santo, aqueles que efetuarem a matrícula e não confirmarem por terem sido aprovados em outra instituição, por opção da família, eles terão direito a receber esses valores. E ainda durante os trabalhos em plenário, os deputados repercutiram o aumento de crimes em áreas rurais no sul do estado e cobraram um reforço no patrulhamento para as comunidades do interior. São regiões ali onde os produtores agropecuários estão passando por um momento muito difícil de falta de segurança. Não tem policiamento. O que está acontecendo é que esses bandidos, esses ladrões, eles roubam esses gados dentro do pasto durante a madrugada. Então está muito difícil, porque eles já fizeram um boletim de ocorrência para a Polícia Civil, mas o efetivo da Polícia Civil e a Polícia Militar são efetivos que já estão, assim, digamos, ultrapassados, não, continuam atuais, mas a idade chega para todo mundo. Tem que ter uma renovação
tem que contratar novas pessoas, novos policiais. E, inclusive, o delegado Danilo Baiense, que faz parte da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, ele já fez esse pedido também. Quando fizemos audiência em Rio Novo do Sul, tratamos da segurança da microrregião. Rio Novo do Sul, Marataízes, Itapimirim, Anchieta, Iconha e Alfredo Chaves. Ali ocorreram muitas reivindicações, porque nas audiências públicas as autoridades falam, mas o produtor rural fala, quer dizer, o desempregado fala, o comerciante fala, então todos eles reivindicaram, e uma das grandes reivindicações é com relação ao efetivo das duas polícias, Polícia Civil e Polícia Militar. A Polícia Civil, por exemplo, no interior do estado, para atender 71 municípios, ela só tem pouco mais de 500 homens. E esses homens eles se concentram onde existem, obviamente, os plantões, que é Guarapari, Cachoeiro da Pimirim, Venda Nova do Imigrante, Colatina, Linhares, São Mateus e Barra de São Francisco. Nós conhecemos bem essa realidade, porque, afinal de contas, atuamos 33 anos na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e estamos vendo a cada dia o efetivo ser reduzido. Você vê, em 1990, nós tínhamos 3.830 homens. Hoje, passados 30 anos, nós temos 2.030 homens, sendo que mais de 300 estão no abono permanência. Do mesmo jeito que a gente tem esse programa da atenção no verão dos capixabas, onde o policiamento é intensificado para garantir que o turista e que as pessoas não sejam assaltadas, as incidências de crimes e de roubos diminuam no projeto do verão, nós precisamos também que nas colheitas, nas safras, haja uma intensificação deste programa da patrulha rural em todo o estado do Espírito Santo. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Você pode se informar sobre os trabalhos do Legislativo pelo portal da Assembleia e pelas mídias sociais. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na TV Assembleia, agora mais perto de você, no canal 3.2.